Fala galera, tudo bem com vocês? Meu povo, o nosso bate-papo da semana está relacionado com o conceito de poder e esse poder, como ele chega a influenciar o nosso dia a dia. Por exemplo, vocês, obviamente, seguem algumas condutas e regras que são impostas tanto pelas famílias, que no caso se resume normalmente em pai, mãe, irmão mais velho, ou avô, avó, tio, tia, como também padrinhos, madrinhas. Esse poder familiar está muito presente, né, na gente. Como a gente pode citar também o poder que é sempre colocado pelas condutas legais, como as regras de um município, que vem desde a Câmara de Vereadores, como também da Prefeitura, o poder de polícia. O certo é que todos nós devemos obedecer a algo. Caso a gente não queira obedecer, o poder ele vai ser rígido, ele vai ser um pouco mais coercitivo com a gente. É regra padrão. Resumindo, no nosso linguajar, ou segue ou a chibata come. Mas enfim, a gente fala aqui sobre o Max Weber. O Max Weber foi um importante sociólogo que destrinchou, que trabalhou muito o conceito de poder. E aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre ele, conhecendo o poder de dimensão tradicional, o poder de dimensão carismático e o poder de dimensão, como a gente chama, legal, que é aquele poder burocrático dentro da lei, de regras que a gente deve seguir. Então, galera, dando sequência ao nosso estudo, eu quero destacar para vocês que o poder, de acordo com Max Weber, esse importante sociólogo, ele vai sempre se referir à imposição da vontade de alguém ou de alguma instituição dentro de uma relação social de ordem, mesmo que haja uma resistência da outra pessoa. Então, esse poder, ele sempre vai existir de uma forma ou de outra. Por exemplo, podemos citar aqui a relação de pai e mãe com os filhos. Os pais, as mães, exercem relações de poder com relação ao filho, impõem algumas regras. Regras essas como, por exemplo, o horário de saída e de chegada em casa, ordens para não consumir algumas coisas na rua. E o filho, ele segue essas ordens porque existe uma relação de poder ou por medo ou pela questão mesmo de respeito. Então todo mundo está condicionado. E pode existir também uma relação de poder do filho para o pai. E como é que acontece essa relação de poder do filho para o pai? Por exemplo, muitas crianças gostam de alguns doces ou alguns brinquedos e o pai fica muito boquiaberto com o filho e acha muito bonito quando ele quer algo e quer fazer de tudo pelo filho. É o pai que não quer, não é isso? Mas o pai e a mãe, eles se sentem pressionados a comprar aquilo para o filho. O filho ele exerce uma função de poder em relação ao pai e à mãe. Então, o querer do filho vai ser feito pelo pai e pela mãe. Aí tu me fala assim, professor, mas isso é poder? Não é poder, é mimo. O mimo também é um poder. Eles só fazem isso para o filho ou para a filha porque o filho exerce influência sobre eles. Pode ser por meio de um choro, pode ser por meio de um carinho, mas o pai e a mãe são influenciados. Então essa relação de poder, ela sempre fica muito presente, tudo bem? E aqui no slide nós temos a questão do poder, porque um determinado indivíduo ou um conjunto de indivíduos detém a capacidade de dirigir a sociedade. Porque o Estado é dado o direito, por que é dado ao Estado esse direito de estabelecer algumas regras, que é o poder legal, não é isso? Então, nesse sentido, nós temos que o Estado é alguém que detém a capacidade de dominar a sociedade. E por um acordo, por um contrato social, aqui entra aqueles filósofos iluministas, por exemplo, o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, eles falavam bastante na questão da sociedade entrar em consenso com os governantes e criar um conjunto de leis onde todos devem segui-las. Então, nesse sentido, o poder ele está bem presente. É bom salientar também que existem as dimensões do poder, e daí entra a questão da dominação. A dominação tradicional, como nós podemos perceber aqui no slide, ela está bem fixa, por exemplo, lá no período feudal,
onde os senhores feudais exerciam uma relação de hierarquia e de dinastia. Quem nascia pobre na época morria pobre, quem nascia nobre morria nobre, e esse poder era exercido de acordo com o estamento, de acordo com as ordens sociais. Mas o poder tradicional pode ser também do rei, o poder tradicional pode ser também da igreja, do padre, o poder tradicional pode ser do patriarcado, dos pais, das mães, principalmente dos homens mais velhos. Esse poder tradicional ele ainda existe e ele é bem estável ainda na sociedade. A maior parte de nós respeitamos a igreja, as condutas religiosas, respeitamos a hierarquia do pai e da mãe, em sua maioria, e, principalmente nas sociedades tradicionais, monárquicas, respeitam a tradição do rei. Então, nós temos também a dominação carismática. A dominação carismática normalmente é atribuída aos líderes, como por exemplo, Jesus Cristo, ele foi um líder carismático. Até hoje seguimos, em maior parte, a religiosidade cristã devido ao carisma de Cristo. Só que Cristo é um exemplo para todos. Existem também outros líderes carismáticos que não foram tão bons como Cristo. Aliás, ninguém é como Cristo. Mas, por exemplo, o Adolf Hitler foi sim um líder carismático. Muitas pessoas na época tinham uma devoção sentimental ao Hitler e faziam as barbaridades que o Hitler mandava e dava como exemplo. Aqui nós tivemos também no Brasil um período chamado de populismo, onde candidatos iam para o palanque, faziam promessas rasas, bonitas, eles eram carismáticos para o público e o público seguia eles. O Getúlio Vargas é um exemplo disso também, tudo bem? Outro tipo de dominação, além da carismática, é a racional legal, que a gente pode citar aqui as cortes, podemos citar os tribunais, podemos citar o Congresso do Brasil. Então, a dominação legal ela se dá pela lei. Ou seja, eu tenho que seguir as regras, eu tenho que respeitar o poder, senão eu serei punido pela lei. E aqui eu posso citar a diferença dos três. Por exemplo, no poder tradicional, eu respeito meu pai devido à tradição patriarcal, devido ser um homem, influência de regras. Eu respeito o rei, eu respeito o padre, porque é tradição respeitar eles. Então, nas sociedades que tem esse sentimento tradicional, todo mundo respeita devido à tradição. No caso da dominação que a gente chama de carismática, a galera respeita o líder porque tem devoção ao líder, porque gosta do líder. Isso acontece muito nas políticas próximas a gente, não é isso? Apesar de ser um poder muito preocupante, porque muitas vezes é apenas um discurso de enganação e de ódio. Podemos citar por último essa dominação que é legal. A gente deve respeitar as leis e obedecê-las. Caso contrário, a gente pode ser punido pela lei. Então, para finalizar, a gente trabalhou nessa aula as dominações e o significado de poder para Max Weber. Espero que todos tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.